dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja com você, que o amor do Senhor esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, ao nosso podcast diário Meditando na Bíblia. Eu sou o pastor Dionísio e é uma alegria estar com você todos os dias aqui, conversando, lendo, estudando a Palavra de Deus. Estamos conversando nesses últimos dias sobre a vida de Davi, este grande homem de Deus, e as lições que a vida dele nos ensina. Uma das coisas mais interessantes da Bíblia é que ela é um livro de verdade. A Bíblia ela não esconde de nós a verdade, mesmo quando esta verdade não é bonita. Então, por exemplo, os grandes homens de Deus relatados na Bíblia, quase todos eles têm algum erro, algum pecado, alguma falha relatada na Bíblia. Isto serve para nós de alerta e serve também para nós de alento. Alento no sentido de que, apesar de serem homens de Deus, eles também eram humanos como nós. E de alerta porque, apesar de serem homens de Deus, eles também pecaram e tiveram prejuízos em suas vidas. Mas também nos serve de lição, porque cada vez que nós observamos e analisamos o erro de alguém, nós temos a oportunidade de não fazer igual. Ontem nós conversamos aqui um pouquinho sobre o que está no capítulo 11 de 2 Samuel, quando Davi cai em pecado. Davi terrivelmente cai em pecado, ele deseja e realiza uma traição, ele toma uma mulher que não é dele e depois trama a morte do seu marido. Ele era o rei, ele tinha oportunidades. E então, depois que o marido dela morre numa guerra, Davi mandou colocarem ele bem na frente na batalha e deixarem os inimigos atacarem e matar ele. Então Davi achou que ninguém descobriria. Davi se casa com ela, ela está grávida e todo mundo pensa assim: olha que legal, o rei se casou com uma viúva, coitadinha, o rei é tão bom, ele até assumiu o filho que não era dele. Olha que interessante, Davi pensava que ninguém sabia do seu pecado. Porém, quer dizer que Deus sabe de todas as coisas. E aí no capítulo 12 nós temos uma grande lição. Deus enviou um profeta chamado Natã vir conversar com Davi. E Natã chega a Davi contando uma história de um homem. Nós vamos ler aqui o texto. Como se fosse uma história de um terceiro que fez coisas erradas. E então Davi é chamado para julgar essa história, julgar essa situação. E vamos ver de que forma isso acontece. Capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 1 diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um deles rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa cresceu, junto com seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia em seus braços, e tinha ela como filha. Vindo um viajante à casa do homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do seu gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse Davi a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu.
Olha que interessante. Natan traz para Davi uma situação e Davi julga a situação. Com o seu olhar de justiça humana, ele diz: este homem tem que morrer, porque ele tomou a cordeirinha que não era sua e que o outro amava. Ele tem que morrer. E olha o versículo 7. Então Natan disse a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi como rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e Judá. E se isso não fosse pouco, eu teria te acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Então veja, Deus vem a Davi e diz: eu vi o que tu fez. Eu vi o que tu fez com Urias. Tu és este homem rico, que tendo tudo, foi lá e tomou a mulher do pobre que não tinha nada. Tu és este homem rico, que na sua soberba achou que tinha todo o poder e não se importou com o próximo. Eu te vejo, Davi, e eu vejo o teu pecado. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo nos transcreve sobre a Santa Ceia, e ele diz que deve cada um julgar a si mesmo para que não seja julgado. E assim devemos comer do pão, primeiro julgando a nós mesmos. Cada um tem o dever de olhar para dentro de si. E lá dentro, o Espírito Santo envia a palavra profética, como esta palavra de Natan, nos lembrando dos nossos pecados, para que nós possamos nos arrepender deles. Toda vez que Deus nos mostra um erro, não é para nos destruir. Quando Deus nos mostra um erro, um pecado, é para nos dar a oportunidade do arrependimento. Portanto, hoje eu quero lhe dizer, se você tem errado, se você tem pecado, tudo isso está diante de Deus. Deus enxerga, Deus vê, e Deus está falando ao teu coração por meio do Espírito Santo. Mas Deus está fazendo isso para que você se arrependa. Deus está fazendo isso para que você se arrependa, porque existem consequências. Sabe, quando você peca, você atrai maldição para sua casa. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que diz no versículo 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal contra ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu fizeste o que tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para a sua casa. Então é interessante que o pecado, ele sempre traz consequências. Mas como Davi reconheceu, ele disse: eu pequei contra o Senhor. Ele confessou o seu pecado. Deus o perdoou. Deus disse: olha, eu não vou tirar a sua vida. Mas todo pecado traz consequências. E aí nós vemos que aquela criança que nasce do pecado, o filho dele com a Batseba, é uma menina, e essa criança acaba morrendo. Davi fica, enquanto a criança está doente, Davi fica fazendo um jejum, chorando
rasga suas vestes. Mas quando a menina descobre que a menina morreu, então se levanta, se lava, se unge, toma suas vestes, entra na casa do Senhor, diz o versículo 20, e adora o Senhor. Davi continua adorando a Deus. Davi chora os seus pecados. Nós vamos falar amanhã sobre o arrependimento de Davi. Davi para nós é um exemplo de um homem arrependido, que decide mudar, mas que tem que conviver com as consequências do seu pecado. Nós vamos ver coisas terríveis que vão acontecer com a família de Davi, porque ele abriu esta porta do pecado. Ele abriu essa porta para Satanás entrar na sua casa, na sua família. Não era a vontade de Deus, mas ele decidiu o caminho errado. Graças a Deus que ele teve a oportunidade do arrependimento. A diferença de Davi para Saul é que quando Saul foi confrontado pelo profeta Samuel, que mostrou o seu pecado, Davi se arrependeu. Saul ficou dando uma desculpa, ficou tentando justificar e encobrir o seu pecado. Davi não tentou encobrir nada. Ele confessou e se arrependeu. Então aqui fica uma lição para nós. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Não vamos julgar os outros. Davi julgou aquele homem de uma forma dura. Vamos olhar para nós mesmos. Ao invés de julgar o nosso próximo, vamos julgar a nós mesmos. E vamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor tire do nosso coração esse coração julgador, esse coração humano que está pronto para olhar os erros do outro, mas não olha os seus próprios erros. Nós queremos, Senhor, ter um coração arrependido. Nós queremos, Senhor, ter um coração disposto a ouvir a voz do Teu Espírito quando erramos, porque todos nós erramos. Uns mais, outros menos, todos nós erramos. E por isso precisamos da Tua misericórdia, do Teu perdão, da reconciliação que vem de Ti. Eu peço, bondoso Deus, dá-nos a paz. Perdoa os nossos pecados, lava-nos das nossas aflições, tira de nós toda impureza, santifica-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor. Dá-nos a Tua paz, a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Que você possa desfrutar da presença do Senhor. Se você pecou, confesse ao Senhor o seu pecado. Arrependa-se e ande com Deus. Quero convidar você a compartilhar o devocional. Enviar para os seus amigos, para a sua família. Hoje é sexta-feira, quero fazer também um convite especial. Hoje à noite, nós estamos com o segundo encontro de uma série chamada Traços do Criador. Aqui na Igreja Encontros de Fé em Novo Hamburgo, vamos ter o Dr. Rogério Belli trazendo uma palestra para nós sobre os traços do Criador na biologia e no corpo humano. O Rogério Belli é um dos nossos pastores, mas ele também é um pesquisador, trabalha em uma universidade grande aqui do estado, é um profissional super talentoso. E ele vai falar sobre como podemos ver Deus na natureza do nosso corpo. Então hoje às 20 horas é nosso convidado. Venha aqui na Igreja Encontros de Fé em Novo Hamburgo. Bota no Google, você vai encontrar o endereço. Estaremos aí às 20 horas reunidos. Vamos compartilhar também o link para você do Traços do Criador. Um grande abraço. Até hoje à noite para quem vem. E quem não vem, nos vemos amanhã online, aqui pelo nosso devocional de fé. Um grande abraço, Deus abençoe.